Eu quero ler com você um texto em Lucas capítulo 7, e fala sobre alguém que queria ajuda para um amigo. Um homem muito poderoso, um centurião. Centurião, ele era um chefe de 100 soldados dos romanos. Naquela época, um centurião era como se ele fosse o chefe da guarda de uma cidade. Ele era responsável por todo o exército, policiamento na cidade. É como se ele fosse o general dessa região. Então, este homem, ele tinha muito poder, mas às vezes, apesar de todo o poder e dinheiro que temos, há coisas que nós não conseguimos resolver. Quem aqui já se sentiu impotente diante de alguma situação? Quem já quis ajudar alguém e não pôde? Muitas vezes nós nos sentimos de mãos atadas diante de coisas que ultrapassam a nossa capacidade. Foi o que aconteceu com esse homem. E nós vamos ver de que forma ele vai buscar ajuda em Jesus. Diz assim, versículo 2, Lucas 7, 2: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido o centurião falar a respeito de Jesus, enviou até ele alguns anciãos, alguns chefes dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes chegaram-se a Jesus e insistiam-lhe, suplicando e dizendo: ele é digno de que o Senhor faça isso, porque ele é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando estava chegando perto da casa, preste bem atenção nessa parte, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Repete comigo: manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Repete de novo: manda com uma palavra, e tudo será transformado. Porque também eu sou o homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e eu digo a este soldado: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo eu digo: faça isso, e ele faz. Ouvidas estas palavras, Jesus se admirou dele, e voltando-se ao povo que o acompanhava, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo do centurião. Vamos aplaudir a Cristo, aleluia. Aleluia. Essa noite eu quero falar sobre fé e sobre a palavra de Deus. Esse homem, ele, por experiência própria, ele sabia que quem tem autoridade, a sua palavra tem poder. Preste atenção. Se eu chegar ali na rua e disser alguma coisa, dependendo da instância ou onde eu estiver, não vai ter poder nenhum. Mas se um guarda chegar e disser a mesma coisa, haverá autoridade para que, por exemplo, os carros não circulem mais ali. Se uma certa autoridade, como um governador, um prefeito, assina um decreto, aquilo tem poder, porque ele está investido de autoridade. Se um presidente da república assina um decreto, ou sanciona uma lei, esta lei passa a valer, e aquelas palavras têm poder, porque aquele homem está investido de quê? Autoridade.
Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu acredito no poder da palavra, e acham que qualquer coisa que as pessoas falam tem poder. De fato, através da palavra, às vezes a gente amaldiçoa a nossa própria vida ou a gente abençoa. Mas eu não creio que a palavra de qualquer pessoa tem poder sobre a minha vida, porque só tem poder sobre mim aquele que tem autoridade sobre mim. A questão é quem tem autoridade na minha vida. Esta pessoa, a sua palavra terá poder sobre mim. Por exemplo, se eu sou um cidadão brasileiro ou estou em território brasileiro, as autoridades brasileiras têm autoridade, têm poder sobre mim. Mas se eu sou um cidadão mexicano, uruguaio, e eu não estou no Brasil, as leis, mesmo que o presidente do Brasil decrete uma coisa, não vai valer sobre mim. Vocês estão entendendo? Ou seja, o diabo não tem poder para lançar palavras de maldição, ninguém tem poder para lançar uma praga sobre a sua vida, a não ser que você esteja debaixo daquela autoridade das trevas. Quando você está debaixo da autoridade de Cristo, você está no reino de Cristo, a palavra de autoridade que vale sobre você é a palavra de Cristo. Amém? Por isso eu tenho que saber em que reino que eu estou. Eu estou no reino de Deus ou eu ainda estou no império das trevas? Mas esse homem, ele sendo um romano, ele não era um judeu, ele se converteu à religião judaica. Ele lia a Bíblia e ele tanto que ele construiu uma sinagoga. Ele era um homem rico e ele decidiu buscar a Deus. Ele era um homem temente a Deus. E mais que isso, na hora da aflição, apesar das autoridades da época duvidarem que Jesus era o Filho de Deus, ele creu e pediu a ajuda de Jesus. Então ele buscou a ajuda certa. Mas pela lei da época tinha um detalhe: um judeu não podia entrar na casa de um romano. Sabia disso? Pela lei da época, um judeu não podia entrar na casa de um romano. Ele estaria se contaminando, mas Jesus iria entrar, porque Jesus não estava muito preocupado com isso. Porém, ele sabendo disso, e temendo que talvez Jesus não chegasse até lá, ele lembra de uma coisa: eu não preciso que ele venha, porque ele tem autoridade, e pela sua palavra as coisas acontecem. Ele não precisa vir aqui, mas a palavra dele pode chegar até aqui. Olha só, e ele lembra: olha, eu sou um capitão, eu mando um soldado e ele vai, o que eu digo tem autoridade na minha área de domínio. Jesus também tem autoridade aonde nós damos domínio a Ele. A sua palavra é poderosa. E esse homem, ele entendeu a fé verdadeira, mais do que os judeus daquela época. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o poder da fé verdadeira. Repete assim comigo: a fé verdadeira é poderosa. O problema quando a gente fala de fé é que hoje em dia a palavra fé ficou muito esvaziada. As pessoas usam fé para tudo, assim, a palavra fé para qualquer coisa. Por exemplo, a pessoa vai fazer um jogo lá, né, da loteria: vou fazer uma fezinha. Já nem é uma fé, né? É uma fezinha. A pessoa acredita em alguém e diz: eu boto fé nesse meu amigo, né? A pessoa tem um pensamento positivo: eu tenho fé que o meu time vai ganhar. É interessante como as pessoas usam a palavra fé de uma forma, como se simplesmente fé fosse acreditar. Eu acredito. Mas fé não é biblicamente sinônimo de acreditar. Não é simplesmente acreditar ou acreditar em qualquer coisa. A verdadeira fé, a fé poderosa para salvar, a fé poderosa para obter de Deus as promessas, é a fé na palavra de Deus. Preste atenção. A fé poderosa é a fé na palavra de Deus. Porque a fé em si ela não é poderosa.
Mas a fé, ela é o meio de eu me ligar a uma coisa poderosa, que é a palavra que já saiu da boca de Deus. Vamos ler o que diz em... Vamos ver onde é que está aqui, eu anotei. Às vezes eu me perco nas minhas anotações. Números 23, 19. Números 23, 19 vai falar a respeito das características ou do tipo de palavra que sai da boca de Deus. E diz assim: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Por acaso ele promete e deixa de cumprir? Repete comigo: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometer, ele vai fazer. Se ele falar, ele vai cumprir. Nós estamos acostumados com pessoas que juram por outros, né? Eu juro por Deus, eu juro pelo meu pai, eu juro pela minha vida. As pessoas, nós sempre duvidamos da palavra dos outros, e a gente tenta achar uma forma de dizer que o que a gente está falando é verdade mesmo, e às vezes a gente jura. Deus não tem por quem jurar, e não precisa jurar, porque Deus, Ele é todo verdade, e Ele é todo poder. Se Ele diz uma coisa, Ele cumpre esta coisa. Portanto, o que aquele homem estava pedindo era simples: Jesus, dê uma palavra, porque se tu lançar uma palavra, o meu filho, o meu servo será curado. O que nós precisamos de Deus, muitas vezes, é apenas uma palavra. Preste atenção, o que nós precisamos de Deus no dia da aflição é apenas uma palavra. O que nós precisamos de Deus é apenas uma palavra. No dia da sua escassez, no dia que está tudo faltando, no dia que os problemas chegaram, no dia que o divórcio está na porta, no dia que os cobradores estão batendo, no dia que o laudo médico chegou dizendo que é crônico, que não tem cura, dizendo que é metástase, dizendo que não tem jeito, no dia que disserem para você que não há mais saída, tudo o que você precisa é de uma palavra de Deus. E aí as pessoas dizem assim: olha agora onde está o engano. Pastor, eu estou orando há tanto tempo para Deus me responder, será que Ele quer me curar? Pastor, eu estou orando tanto tempo para ver se Deus quer restaurar o meu casamento. Eu peço, Deus me dá uma palavra. Gente, Deus lá do céu, acho que olha para nós quando a gente pede uma palavra. Ele olha para nós e ele começa a rir. Ele diz: eu escrevi 66 livros para você. Está aqui a minha palavra. Está aqui a minha palavra. Está aqui o meu testamento, a minha promessa. Sabe o que é um testamento? São as últimas palavras de um homem. Depois que ele diz o testamento, ele não tem mais nada a dizer, porque está tudo dado. E a Bíblia tem o Antigo e tem um Novo Testamento. Vocês têm dois testamentos. Quando Jesus morreu na cruz, Ele não disse assim: agora eu vou começar. Não, quando Ele morreu na cruz, Ele disse: está consumado, está pronto, eu terminei a obra, eu morri por eles, a salvação está conquistada, o perdão está conquistado, a cura está conquistada, a mudança está conquistada, porque eu terminei a minha obra. Deus opera o teu milagre. Gente, Deus já operou na cruz. Nós hoje declaramos em nome de Jesus: levanta e anda. Em nome de Jesus, anda. Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, porque a palavra já foi liberada.
O poder já foi liberado, Ele já ordenou. Quando Jesus nos mandou, podemos ler Marcos 16, e Ele instituiu a igreja, e mandou a igreja ir pela terra. Ele deu a ordem muito clara, Ele disse: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo. Se você crê hoje, você é salvo. Depois ele também diz: imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele também diz: expulsem os demônios. Ele nos diz para falarmos novas línguas. O Senhor já lançou a sua palavra. Sabe por que às vezes nós não vivemos os milagres? Por que nós não vivemos as bênçãos? É porque a gente ainda está esperando uma palavra, quando a palavra já foi dada, e nós talvez não nos dedicamos a conhecê-la, mas ela já foi dada. Marcos 16. Eu citei, mas eu quero ler. O último finalzinho de Marcos. É quando Jesus está enviando os discípulos. Versículo 15: e disse Jesus: ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Deus é homem para que minta? Deus é filho do homem para que se arrependa? Esta palavra, ela deixou de ter validade? Não. Então esta palavra é válida para os dias de hoje. Quando Jesus diz em Lucas 10: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, esta palavra também é válida. Quando Jesus fala pela sua palavra em Tiago capítulo 5, se há alguém enfermo, tragam aos presbíteros da igreja, imporão as mãos sobre os enfermos e a oração da fé levantará o enfermo, esta palavra ainda é válida. Quando a Bíblia diz em Salmos que Ele é quem perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades, esta palavra ainda é válida. Quando no Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, esta palavra ainda é válida. Quando olhamos para os nossos pecados e nós lemos 1 João 1,9 que diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza. Esta palavra ainda é válida. E eu poderia passar a noite citando promessas e palavras que Jesus já lançou. A palavra já foi lançada. O que você precisa? Crer na palavra. Crer naquele que lançou a palavra. Como aquele homem disse: se ele lançar apenas uma palavra, eu só preciso de uma palavra. E eu declaro que a palavra de Deus é poderosa sobre a sua vida essa noite. A palavra de Deus é poderosa para destruir grilhões do passado, para ajudar você a vencer vícios, vencer pecados, mas também é poderosa para guiar você num novo caminho. A palavra de Deus é poderosa para nos instruir, útil para dar sabedoria ao homem, nos tornar aptos para boas obras. Gente, nós precisamos mais da palavra de Deus. Às vezes a gente se ajoelha e diz: Deus, fala comigo. E Deus dá vontade dele pegar e botar a Bíblia na sua frente. Vai ler, meu filho. Está aqui a minha palavra. Está aqui a minha palavra. Está aqui a minha palavra. Está aqui a minha promessa. Está aqui o meu testemunho. Está aqui o meu testamento. Está aqui a sua herança. Sabe por que quando os reformadores
começaram a traduzir a Bíblia, quase todos eles foram mortos. Martinho Lutero, quando começou a traduzir a Bíblia para a língua do povo, houve um movimento para matar ele. Ele teve que ser escondido por 1 ano num castelo. Quando nós falamos do Almeida, que é o homem que traduziu a primeira Bíblia para o português, ele teve que se esconder na ilha de Açores e viver o resto da vida lá escondido, porque em Portugal não tinha mais lugar para ele, porque ele estava traduzindo a Bíblia. Há uma obra diabólica há séculos para que o ser humano não leia a Bíblia. Porque quando você lê a palavra, você se apossa de uma palavra poderosa, de uma palavra que liberta, de uma palavra que transforma e de uma palavra que é poderosa para dia a dia te dar vitória contra as trevas. O diabo não quer que você leia a Bíblia. Ele não quer, ele quer que você leia qualquer coisa. Ele quer que você fique no WhatsApp, no Instagram, que você fique passando e vendo notícias de problemas. Mas ele não quer que você leia a Bíblia, porque ela é a única coisa que pode destruir o poder dele nessa terra. Apenas uma palavra. É engraçado que Jesus, ele é a própria palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo, a palavra que se fez carne. A palavra andou entre nós. Mas quando a palavra subiu aos céus, ele deixou a sua palavra, o seu testemunho. E ele disse: vão pelo mundo todo e contem a boa notícia. Não há notícia melhor do que essa. Deus já fez as pazes pelo sangue do seu Filho com toda a humanidade. Deus já fez as pazes pelo sacrifício do Cordeiro perfeito. Deus já terminou a obra e hoje podemos receber todos os benefícios de sermos filhos de Deus. Olha para o irmão do lado e diz assim: ó, você não é primo, você não é cunhado, você não é neto, você não é sobrinho, você é filho de Deus. Olha para o irmão do outro lado e diz assim: ó, você é filho de Deus. Ele te convida a sentar na mesa, a andar com Ele. Eu quero ler um último texto para encerrar. Convido o irmão que está no piano, Eliel, para vir. Quero ler Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tinha uma água. Está ali. Obrigado, irmão. Hebreus 11, 6. Obrigado. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre a fé e os heróis da fé. E aqui diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu poderia então dizer nesse contexto: sem crer na palavra, na autoria e na fidelidade de quem lançou a palavra, na autoridade de quem lançou a palavra, é impossível agradar a Deus. Você não pode dizer que crê em Deus, que tem fé, se você não crer na palavra dele. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus não apenas existe, mas ele recompensa, ele é galardoador dos que o buscam. Ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Deus não está escondido, gente, mas ele está esperando nós buscarmos ele. Ele ama quem o procura. As portas já estão abertas, mas ele diz: entrem pelas portas. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não pela metade, não crendo numa parte da Bíblia, mas se entregando à verdade revelada. Você vai viver uma nova vida. Você vai viver os sonhos de Deus, se você vier de coração inteiro,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, no versículo 1, diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção dos fatos que não se veem. Pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Sabe, eu sou professor de história. Lá na escola tem muitos professores que creem no Big Bang, que creem no universo autônomo, e eles começam a explicar o universo, como eles imaginam, e eles dizem: olha, você vê, tem bilhões de galáxias, cada galáxia tem bilhões de estrelas, cada estrela tem inúmeros planetas. De onde veio tudo isso? Eu pergunto, e eles dizem: isso veio de uma molécula que um dia explodiu. De onde essa molécula veio? Eles dizem: os cientistas não sabem. E de onde veio a energia para ela explodir? Porque para explodir desse jeito tem que ter muita energia. Isso também ninguém sabe. Daí criaram um nome para isso chamado singularidade. É uma coisa que ninguém sabe explicar, que não tem lei que explique, e que é uma coisa única que nunca vai se repetir. Eu disse: essa singularidade que você não sabe explicar, que não tem lei que explique, chama-se Deus. E Ele trouxe tudo à existência pelo poder da sua palavra. Quando Ele disse haja, o universo houve. Quando Ele disse haja, as estrelas brilharam. Quando Ele diz haja, a vida vem. Ele é Deus. Ele gerou você no ventre da sua mãe. Ele juntou as suas células. Ele fez os seus ossinhos surgirem lá na barriga da sua mãe. Ele é Deus. É Senhor sobre todas as coisas. Ele segura o universo, a órbita dos planetas em volta do Sol. Ele faz tudo funcionar perfeitamente. Ele é Deus, e pela sua palavra se mantém todas as coisas. Se nós vivermos pela sua palavra, se nós andarmos debaixo da sua palavra. Vocês lembram de Pedro? Quando Pedro quis andar em cima da água, o que Pedro disse? Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me manda ir, porque se tu me mandar, eu vou andar sobre as águas. Basta uma palavra de Jesus e o impossível se torna real. Basta uma palavra de Jesus e aquilo que não era passa a ser. Jesus transforma vidas pela sua palavra. Pela fé cremos que pela palavra o Senhor formou todo o universo, os céus e a terra. Pela palavra o Senhor enviou os profetas, enviou seu Filho, que era a própria palavra. Pela palavra e pela fé na palavra, os pecadores são perdoados. Pela fé na palavra, os enfermos são curados. Pela fé na palavra, os cativos são libertos. É pela fé na palavra que tudo acontece. Uma vez eu vi um pregador que explicou uma coisa bem interessante. Ele disse assim: o poder de Deus pela palavra é como energia elétrica. Ela está nos fios elétricos, ela está na rede elétrica. É o poder da palavra, já está ligado. Tem um gerador que é Cristo, Ele está gerando energia. Há uma turbina, já foi lançada, a energia já existe. Mas se você não ligar a tecla da luz, não vai acender. Essa tecla se chama fé. É o interruptor. Porque quando eu creio, eu me coloco debaixo da autoridade. E aí aquele que tem autoridade, a sua palavra começa a valer sobre mim. Aleluia, você está entendendo? Você é cidadão dos céus e a palavra de Cristo tem autoridade sobre você. Feche teus olhos, vamos orar crendo. Pois aqui está aquele que tem todo o poder, no céu e na terra, que sustenta tudo pela sua palavra. Pai, essa noite nós nos humilhamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Nos humilhamos, Senhor, porque de nós aqui ninguém tem poder nenhum, Senhor. Se alguma coisa nós temos, algum mérito, é a Tua misericórdia que está em nós.
É a tua misericórdia que operou sobre nós, nos tirando das trevas, Senhor, e nos habilitando pela misericórdia também para sermos teus servos. Mas hoje, Senhor, como os teus filhos, nós conhecemos a tua palavra, e nós entendemos as ricas promessas que o Senhor nos prometeu. O Senhor prometeu vida em abundância, o Senhor prometeu paz, o Senhor prometeu perdão para os pecados, o Senhor prometeu cura para os doentes, o Senhor prometeu direção para os que estavam desorientados, o Senhor prometeu que aqueles sobrecarregados seriam aliviados, o Senhor prometeu pão para quem semeia, pão para quem come, semente para quem semeia. O Senhor prometeu que nada nos faltará. Pai, essa noite nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e dizemos que somos Teus filhos. Reconhecemos a Cristo como nosso Senhor, e reconhecemos a Bíblia como a Tua palavra. Reconhecemos que ela é a verdade, Senhor, e nos sujeitamos à autoridade da Tua palavra e ao poder da Tua palavra. Senhor Jesus, essa noite nós pedimos, perdoa os pecados nesse lugar. Se você tem algo a confessar a Deus, quem sabe o Espírito Santo te mostra algo agora. Confesse diante de Deus os seus pecados, diga: Senhor, perdoa-me, Senhor, me lava. Existe misericórdia para quem confessa. Aí está o amor de Deus, aí está o perdão de Deus sobre você. O Senhor diz: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Pai, nós pedimos essa noite, abre os nossos olhos do nosso coração, para entendermos a Tua palavra e vivermos por ela, Senhor. Nos dá, Senhor, uma fé genuína, uma fé nas Tuas palavras, na Tua pessoa, na Tua fidelidade, Senhor. Nossa fé não está em nossos méritos, Senhor, nós não merecemos, mas o Senhor escolheu nos amar. Nos unimos a Ti, Senhor, pela fé essa noite. Diga assim, meu irmão: Senhor Jesus, aumenta a minha fé. Diga assim: Senhor Jesus, faz crescer a minha fé. Diga assim: eu creio que para Ti nada é impossível. Diga assim: eu creio que uma palavra Tua muda todas as coisas. E esta noite eu recebo as Tuas promessas como verdade na minha vida, e eu renuncio à dúvida, à incredulidade. Diga assim: eu renuncio o sentimento de que eu não mereço, porque eu entendo que não é por mérito, mas é por graça que o Senhor me abençoa. Oh Pai, eu peço em nome de Jesus, enche a Tua igreja de fé, Senhor. Enche esse homem de fé, enche essa mulher, Senhor. A fé que vence o mundo. Pai, toma o coração desse jovem, desse senhor, dessa senhora, com a fé genuína em Jesus Cristo, naquele que tem todo o poder. Toma este coração agora, Senhor. Oh, em nome de Jesus, nada é impossível. Vamos ficar em pé. O Senhor está aqui, Deus está tocando pessoas desde agora. Sabe, eu estava aqui antes, irmãos. Antes de subir aqui para pregar, eu estava com uma dor de cabeça horrível. Estava desde hoje de manhã com uma sinusite muito forte, algo aqui assim. Eu disse: Senhor, eu vou pregar sobre fé. E daí Deus me disse assim: mas tu ainda não orou por ti mesmo. Eu botei a minha mão na minha própria cabeça aqui na frente, e eu disse: Senhor, em nome de Jesus, eu recebo a cura agora. Sabe o que aconteceu, irmãos? Na hora, desceu um líquido quente aqui, ó, e a dor passou instantaneamente. E eu estou há meia hora falando com vocês e gritando. Sabe por quê? Porque Jesus é poderoso, porque a sua palavra é viva. Eu quero fazer um desafio para você essa noite. O que você precisa colocar hoje diante de Jesus?
Quem sabe tem coisas que você já desistiu de pedir. Quem sabe tem coisas que você nem tem pedido, porque talvez você duvida que Jesus possa fazer. Aqui está aquele que prometeu pela sua palavra. Aqui está aquele que é verdadeiro, que é fiel para cumprir.